Antes de começarmos, quero te fazer um convite simples. Escute este vídeo até o final sem pressa. Não tente concordar nem discordar imediatamente. Apenas observe. Porque existe uma grande chance de que aquilo que você acredita ser o tempo esteja influenciando toda a sua vida sem que você perceba. E se você gosta deste tipo de conteúdo, aproveite para se inscrever no canal. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que também estão procurando compreender a realidade de uma forma mais profunda. Agora pense em algo curioso. Quantas vezes você já disse para si mesmo que ainda não era o momento certo? Quantas vezes acreditou que precisava esperar mais um pouco para começar alguma coisa? Quantas vezes olhou para a sua vida e sentiu que estava atrasado em relação aos outros? Talvez você já tenha pensado que deveria estar mais rico, mais realizado, mais feliz ou mais avançado do que está hoje. Talvez tenha sentido ansiedade por imaginar um futuro que ainda não chegou ou tristeza por algo que aconteceu no passado. O problema é que quase todas essas experiências possuem uma raiz em comum. Elas dependem da forma como você enxerga o tempo. Desde criança aprendemos que o tempo é uma linha reta. Existe um passado atrás de nós, um presente acontecendo agora e um futuro à nossa frente. Isso parece tão óbvio que raramente questionamos. Organizamos nossa vida inteira em torno dessa ideia. Fazemos planos para o futuro. Carregamos lembranças do passado. Criamos preocupações baseadas em coisas que ainda não aconteceram. Construímos arrependimentos baseados em coisas que já aconteceram. E sem perceber, passamos grande parte da vida habitando lugares que não existem neste exato momento. Porque existe algo extremamente interessante quando observamos a experiência humana de perto. Você nunca experimenta o passado diretamente. Você apenas experimenta memórias no presente. Da mesma forma, você nunca experimenta o futuro diretamente. Você apenas experimenta imaginações sobre o futuro no presente. Em outras palavras, tudo aquilo que você chama de passado e tudo aquilo que você chama de futuro aparece apenas dentro deste momento. Parece simples, mas as implicações são gigantescas. Significa que talvez a maior parte do sofrimento humano não venha dos acontecimentos em si, mas da forma como a mente se relaciona com eles através da ideia de tempo. Uma pessoa pode reviver uma situação dolorosa centenas de vezes sem que ela esteja realmente acontecendo. Outra pode sentir ansiedade durante meses por algo que nunca acontecerá. Em ambos os casos, a experiência é real para quem a vive. O corpo reage. As emoções aparecem. Os pensamentos se intensificam. Mas tudo está acontecendo agora. É por isso que o tempo pode ser uma das maiores ilusões da experiência humana. Não porque os relógios sejam falsos. Não porque os dias não passem. Mas porque a forma como a mente interpreta o tempo cria uma realidade paralela dentro da própria consciência. E muitas vezes essa realidade paralela se torna mais influente do que a própria vida. Pense em quantas oportunidades são perdidas por causa disso. Quantas pessoas deixam de agir porque acreditam que ainda não chegou a hora certa. Quantas deixam de falar o que sentem porque imaginam consequências futuras. Quantas deixam de seguir um caminho porque carregam experiências antigas que já não possuem poder algum além daquele que continuam recebendo através da atenção. Talvez a maior prisão não seja física. Talvez seja temporal. Talvez a maior limitação que existe seja acreditar que você está preso a uma versão antiga de si mesmo. Porque quando alguém diz "eu sou assim", normalmente está descrevendo uma memória. Está descrevendo experiências acumuladas. Está descrevendo um personagem construído ao longo dos anos. Mas quem garante que essa identidade ainda precisa continuar existindo? A verdade é que a maioria das pessoas não vive o presente. Elas vivem interpretações do passado projetadas sobre o presente. E então se perguntam por que a realidade parece repetir os mesmos padrões. Imagine alguém que sofreu uma grande decepção anos atrás. O acontecimento terminou. As pessoas envolvidas mudaram. As circunstâncias mudaram. O mundo inteiro mudou. Mas dentro daquela pessoa a experiência continua viva. Não porque o passado ainda exista, mas porque a atenção continua alimentando aquela memória. É aqui que surge uma revelação importante. Talvez o tempo não seja apenas uma sequência de eventos. Talvez ele seja uma forma de atenção. Talvez aquilo que você chama de passado seja simplesmente energia mental investida em experiências que já terminaram. E talvez aquilo que você chama de futuro seja energia mental investida em possibilidades que ainda não chegaram. Quando você começa a enxergar dessa maneira,
algo muda profundamente. Porque percebe que a sua realidade não está sendo determinada apenas pelos acontecimentos externos. Ela está sendo determinada pela forma como sua atenção está distribuída. E isso tem tudo a ver com manifestação, criação de realidade e transformação pessoal. Porque muitas pessoas acreditam que manifestar algo significa atrair um futuro diferente. Mas talvez a questão seja outra. Talvez a questão seja aprender a perceber uma realidade diferente agora. Observe alguém que vive constantemente preocupado. Essa pessoa pode ter oportunidades diante dela, mas dificilmente conseguirá vê-las. Sua atenção está ocupada demais com cenários imaginários. Da mesma forma, alguém preso ao passado pode ignorar possibilidades presentes porque continua olhando para trás. É por isso que tantos ensinamentos antigos falam sobre presença. Não porque presença seja uma moda espiritual, mas porque presença devolve poder. Quando você está completamente presente, deixa de desperdiçar energia em tempos que não pode tocar. E essa energia retorna para a sua percepção. Você começa a notar detalhes. Começa a perceber oportunidades. Começa a enxergar padrões. Começa a compreender coisas que antes passavam despercebidas. Aliás, quero saber uma coisa. Enquanto escuta este vídeo, qual é a área da sua vida em que você sente que o tempo mais influencia suas decisões? Deixe seu comentário. Eu gosto de ler as experiências de vocês porque muitas vezes elas revelam exatamente aquilo que outras pessoas também estão vivendo. Mas existe algo ainda mais profundo. A maioria das pessoas acredita que o tempo cria a mudança. Elas dizem que o tempo cura, que o tempo resolve, que o tempo transforma. Mas será mesmo? Ou será que aquilo que transforma é a consciência? Porque existem pessoas que passam 20 anos carregando exatamente os mesmos conflitos internos. E existem pessoas que mudam completamente em poucos meses. Se o tempo fosse o responsável pela transformação, todos mudariam na mesma velocidade. Mas não é isso que acontece. O que produz mudança não é a quantidade de tempo. É a qualidade da percepção. É o momento em que você enxerga algo de forma diferente. É o instante em que uma crença perde força. É o segundo em que uma nova compreensão surge. Nesse momento, algo que parecia impossível muda imediatamente. E isso nos leva ao segredo que o tempo esconde. O segredo é que a realidade sempre acontece agora. Tudo aquilo que você ama acontece agora. Tudo aquilo que você sente acontece agora. Tudo aquilo que você percebe acontece agora. Até mesmo suas lembranças e projeções aparecem agora. E quando você percebe isso profundamente, começa a viver de outra maneira. Você para de adiar a própria vida. Para de esperar o momento perfeito. Para de acreditar que será feliz apenas quando alguma condição for alcançada. Porque entende que a vida não está escondida no futuro. Ela está acontecendo neste exato instante. E isso não significa abandonar objetivos ou deixar de construir o amanhã. Significa compreender que o amanhã é construído pela qualidade da consciência que você traz para o presente. Talvez por isso tantas pessoas sintam que a vida passa rápido demais. Porque passaram anos vivendo em lugares mentais que não estavam realmente aqui. Anos preocupadas com futuros imaginários. Anos revivendo passados que já terminaram. Anos esperando uma versão da vida que acreditavam estar chegando. Até perceberem que a vida inteira estava acontecendo enquanto elas esperavam. E talvez esta seja a maior revelação deste vídeo. Você não precisa esperar se tornar alguém para começar a viver. Não precisa esperar alcançar algo para experimentar paz. Não precisa esperar o momento perfeito para sentir plenitude. Porque o único lugar onde a vida pode ser encontrada é o mesmo lugar onde ela sempre esteve. Aqui. Agora. Se este vídeo trouxe uma nova perspectiva para você, deixe sua curtida. Isso ajuda muito o canal a continuar levando estas reflexões para mais pessoas. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos e compartilhe esta mensagem com alguém que talvez esteja precisando ouvir exatamente isso neste momento. E da próxima vez que sentir que está atrasado, que perdeu tempo ou que precisa esperar mais um pouco para começar a viver, lembre-se de uma coisa. Talvez o tempo não seja aquilo que você imagina. Talvez o maior segredo seja perceber que a vida nunca esteve acontecendo ontem. Nunca esteve acontecendo amanhã. Ela sempre esteve acontecendo exatamente aqui. E exatamente agora.